cidade é manhã, na serração se desenha seu lindo vulto de sol. Vai, faça a vida valer, a cor da praça parada, canto poeto calado, quando amanhã faz valença. Vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença, vai, sua voz é presença. Olá pessoal, estamos aqui de novo no Jardim da Fundação Cultural e Filantrópica Léa Pentanha, em Valença, estado do Rio. E hoje nós estamos na Alameda das Jabuticabas. Vocês vão ver depois, com mais detalhes, essa maravilha que é essa Alameda. E eu queria também contar uma coisa que é importante. Essa Alameda recebeu o nome de um indígena nosso, antepassado, que era responsável pela paz em Valença. Ele nunca foi muito bem entendido na nossa história, mas ele foi assim muito importante por essa força que ele teve de lutar pela paz. Ele se chamava Bocamã. Então essa Alameda linda que nós estamos aqui é chamada Alameda Bocamã. Muito em sentido de que hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, essa pandemia, um mundo de muita muita coisa triste, mas nós temos que pensar que nós temos que buscar a paz. Então, estou lembrando esse caso para a gente exatamente pensar. Nós estamos aqui no momento em que a gente vai mostrar coisas bonitas, sem estarmos alienados do mundo, né? Nós sabemos de tudo que está acontecendo, mas nós precisamos de um alento, a nossa alma precisa, o nosso coração. Então, nós vamos ver as obras aqui com esse sentido de vocês apreciarem e buscarem, nesse momento que vocês estão aqui assistindo a gente, pensarem em coisas boas, nas alegrias, de tudo aquilo que ainda pode vir, né? E, sobretudo, nesse espírito de paz que deve ser o nosso lema do dia a dia. Hoje, nós vamos focar o artesanato. Então, eu queria chamar aqui 3 pessoas da nossa cidade, embora elas morem em lugares diferentes, né? Mas elas todas trabalham para o artesanato, o engrandecimento do artesanato em Valença. Então eu queria chamar aqui a Silma Monteiro Fernandes. Prazer, Silma, você aqui. Prazer, irmão. Quero chamar a Adelaide Bragana e também a Ângela Regina. Quero agradecer a vocês essa disponibilidade, essa generosidade de vocês ocuparem um tempinho de vocês com esse projeto que a gente pretende que seja uma homenagem a vocês. Na verdade, a Fundação Léa Pentanha, com esse projeto de Conversa, ela está contando histórias, como o subtítulo do programa fala, história de talentos da arte em Valença. E vocês representam a arte em Valença. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. E agora, vocês fiquem aí, que nós vamos contar muita coisa delas, tá bom? Vamos saber de muitos segredos, tá bom? Bom, nós agora vamos ouvir as nossas convidadas, né? Cada uma vai contar a sua história. E a gente espera que vocês se inspirem muito nelas aí, né? Que acho importante que esse trabalho seja divulgado e que vocês, quem sabe, alguém que está aí agora, pode descobrir aqui nesse momento, né, com vocês, alguma vocação nessa área. Então agora vou passar para a Adelaide Bragana, que vai começar a falar sobre o seu trabalho. Bom, e aí eu vou começando com vocês a fazer uma pergunta. Como é que vocês 3 entraram para esse mundo da arte? Quer dizer, o que aconteceu na vida de vocês que de repente vocês começaram a trilhar esse caminho que vocês estão hoje? Bom,
Eu costumo dizer que o artesanato está no meu DNA. Família de artesão, meu pai desenhava, tios eram marceneiros, e a gente vem de uma cultura que desde pequeno frequentava a saudosa irmã Albina, da mamãe mandava a gente depois da escola para fazer bordado. Quando eu entrei para o ginásio, no Teodorico tinha várias oficinas de especialização que a gente frequentava por um ano e eu fazia todas. Eu sempre gostei, aprendi crochê com a minha avó, depois vim aprender tricô com a minha sogra e eu acho que está no sangue, não tem jeito. Mas quando foi há 23 anos atrás, eu sou formada em economia, eu tenho contabilidade, eu me formei professora, trabalhava com contabilidade, mas larguei tudo para minha paixão, que é o artesanato. Eu comecei quando a minha filha fez 1 ano e a gente quis fazer uma festa que não existia para comprar, que era Chapeuzinho Vermelho. E eu e meu marido também gosta muito. Nós fizemos toda a festa dela em casa, a gente que fez toda a decoração. Aí eu comecei com o biscuit. O biscuit foi meu primeiro que eu assim me dediquei mesmo. Aí depois fui mudando, hoje eu faço biscuit, eu trabalho com tecido, eu trabalho com MDF, mas eu amo fazer a parte dos divinos, a parte de cunho religioso, e às vezes vou com a máquina de costura, a gente briga um pouquinho, mas adoro uma reciclagem de tecido, não jogo nada fora, a gente recicla tudo, aproveita tudo. E assim foi que hoje é o meu vício, é o meu ganha-pão e a minha paixão é o meu artesanato. E foi assim que eu comecei. Cada dia a gente vai se inspirando numa coisa e vai inventando e vai fazendo coisas novas. Então, respondendo a pergunta da dona Dilma, o artesanato ele entrou na minha vida, acho que desde sempre, acho que desde que eu nasci. Porque minha mãe, ela fazia as nossas roupas, fazia os nossos brinquedos, e eu muito agarrada com ela, né, a caçula dos 7, eu ficava ali aonde ela ia, eu ia, e eu acompanhei as criações, né, que a mamãe fazia. E ela fazia brinquedos, ela fazia boneca, ela bordava, e todos os trabalhos dela eram primorosos. E com 5 anos de idade eu comecei a fazer as correntinhas de crochê. E comecei o artesanato no crochê. E depois eu fui fazendo bonecas com restos de tecido. E a mamãe, ela fazia muitos brinquedos usando caixas. E daí eu comecei, despertei para essa questão também do reaproveitamento, né? Então eu comecei a trabalhar com reaproveitamento, também detesto jogar coisa fora. E daí eu comecei a fazer vários cursos, a tirar receitas de revista e comecei a ampliar o meu conhecimento dentro do artesanato. Aí parti para os filtros dos sonhos, para o macramê, mas a minha paixão mesmo, início, é o crochê, é o bordado, que eu gosto de trabalhar com as aplicações. A minha formação, eu sou pedagoga e eu sempre falo assim, quando eu aposentar eu vou fazer só artesanato. E é uma coisa assim que a gente não consegue parar de fazer, né? O artesanato hoje, ele não é só uma distração, uma terapia, mas ele acabou sendo uma fonte de renda também. E, enfim, a gente não consegue viver sem o artesanato, né? Eu fiz um curso também na FAETEC porque eu gosto de ensinar artesanato, eu gosto de, se possível, dar aulas de artesanato e eu achei que seria importante ter um certificado que me possibilitasse esse tipo de ação. Enfim, é isso. Bom, quando eu comecei a fazer o artesanato, eu ainda era bem pequena. A minha avó, gente bem criança, ela fazia boneca de pano, né? E a gente gostava muito. E a minha mãe também bordava muito, ela fazia muito o ponto de cruz. E fazia outros pontos também. E tipo assim, era muita perfeição. Bordava muito, muito. E a gente vendo aquela bordar, aquela coisa toda, né? A gente estudava, a gente morava na roça, né? E eu fui crescendo, vendo minha mãe fazendo aquilo tudo, né? Com
por causa das peças lindas, né? Joguinho de neném, muita coisa bonita mesmo. E quando eu já fui crescendo, né, estudei, né, lá na roça mesmo, e participava também muito com meu pai na roça, né, com plantações. E depois, quando eu estava namorando para me casar, eu comecei a fazer o meu enxoval, né? Aí bordei várias peças, lençóis, colchas, toalhas, né? E depois eu vindo para Valência, eu comecei a trabalhar, né? Mas comecei a fazer crochê, mas não me adaptei, não gostei, não consegui. Depois eu fiquei desempregada e entrei para bordar. Aí bordei muito, era a minha especialidade. Bordava rápido. Por fim eu bordava que parecia que eu não estava nem sentindo. Eu marcava, vou fazer dentro de tantas horas e eu conseguia fazer. Trabalhava com hora marcada. E era muita encomenda naquela época, muito mesmo. Em 84 que eu tive minha filha, né? E bordava muito. Né, ensinei para outras meninas também, porque eu tinha muita encomenda, aí elas bordavam junto comigo, e a minha vizinha fazia, eu bordava e ela fazia o crochê, né? E aí eu me aperfeiçoei muito e bordei durante um bom tempo. Quando foi assim, mais ou menos em 2003, que eu perdi meu pai, eu fiquei assim meio baratinada. E as vendas de bordado de ponto de cruz também tinham assim parado um pouco, já não estava tão bom como tempos mais atrás. Aí eu procurei as minhas duas amigas que sabiam fazer o trabalho com a fibra de taboa, cheguei até a comprar bolsas com ela, aquela coisa toda. Aí eu perguntei se ela me ensinava. Aí ela marcou um dia num sábado para mim ir lá, para me poder aprender. Aí fui, assim meia pouco desanimada, não achando, porque a especialidade era o ponto de cruz, mas não desisti não. Aprendi foi em novembro de 2003. Quando foi em janeiro, a minha prima e afilhada, de Volta Redonda, casou. O que eu fiz? Eu bordei um lençol com a barra toda de ponto de cruz, né, bordado em inglês, um acabamento bonito, né, e fiz uma caixa também para me colocar com embalagem. E eu levei uma bolsa. Nossa, aquilo foi um sucesso por causa da fibra, né, e também o lençol, a bolsa. E logo, passou umas semanas, ela estava desempregada, falou assim, Ângela, eu vou vender suas bolsas. Me ligou pedindo 10 bolsas. Eu fiquei assim meio abaratinada, né? Mas aí eu pedi ajuda das meninas que me ensinaram, Ana e Lígia, e fizemos as bolsas, tá? Aí foi pra lá e aí com ela eu vendi muita bolsa, né? Ela abriu, tipo assim, eu comecei a vender mesmo porque ela abriu esse caminho, esse espaço, né? Aí passou um tempo também, eu pedi o meu tio, que morava no Rio, né, para que ele me levasse lá no Saara, que eu queria comprar alças, para me diferenciar, porque a gente fazia tudo com alça da taboa mesmo, né, e comprar aviamentos, né, e aí fui. Aí cheguei lá e tudo, tô passeando assim, com medo, né, porque Rio de Janeiro, para mim era um outro mundo, que a gente ouvia falar. Aí eu entrei numa loja, mas estava assim uma loja feinha, com marca assim de queimado, que tinha pego fogo, tinha uma bolsa de taboa. Aí eu perguntei à moça quanto que era, ela falou, veio, aí eu falei, não, porque eu faço também, eu trabalho com a taboa, e eu tinha levado uma bolsa, né? Fiz uma bolsa diferente, muito bonita, e ela ficou encantada com a bolsa. Aí quis chamar, não, peraí, vou chamar meu marido, porque a gente trabalha com a fibra, só que a loja tinha pego fogo, né? E eu, então, deixa eu chamar ele. Aí ele veio, seu Jurandir veio, e ela falou, de estar, ele falou assim, eu quero 100 bolsas. E eu, meu Deus, e agora? Tá, aí eu falei, não, eu vou providenciar, mas eu tava fazendo pouco ainda, né?
e te gasta muita fibra. Mas quando foi no meio da outra semana, eu liguei para ele: seu Jurandir, aqui, eu vou mandar 30 peças, tá? Não, você traz no sábado, mas traz 100. Juntei as meninas, né, para poder ajudar a me dar acabamento. Minha tia foi lá para casa porque era todas as bolsas forradas, e coloquei todas já com a alça de recouro que eu tinha comprado lá. E daí eu fui entregando sempre para ele a sua quantidade, 100, 150, 200 peças por mês. Mas ele falava que ele queria era 1000 peças por mês, que era para mim expandir aquela coisa toda, entendeu? E daí foi onde que eu fiquei mais dedicada a Taboão, entendeu? A fibra. Foi aí que começou a minha, até hoje, desde 2003. Bem, nós já ouvimos tantas coisas interessantes, né? E agora eu queria perguntar a vocês como que acontece no momento da criação da peça, como que vocês imaginam, se vocês têm algum método diferente, ou se é uma coisa assim que vamos dizer assim, mais espontânea, né? Então eu acho interessante que vocês agora focalizem o material de preferência, né? Alguma técnica interessante que vocês tenham, eu gostaria que vocês então focassem nisso agora, tá bom? Então, o artesanato, ele, quando faz parte da vida da gente, eu não consigo assim fazer um tipo de artesanato. A gente acaba trabalhando com muitos materiais. Então, quando é uma coisa assim que eu acho que o artesanato é de alma, né? Como disse a Adelaide, de DNA. Então a gente acaba diversificando muito. E na linha que não é reciclado, são reaproveitados. Tem as caixinhas de sorvete, que elas são multiuso. Tem os vidros, que atualmente são trabalhados de diversas formas. Mas como eu tenho esse amor pelo crochê, eu acabo trabalhando os vidros utilizando o crochê. Tem as toalhinhas, que eu gosto de misturar as técnicas. O bordado com a aplicação, feita de crochê. E os paninhos de prato também, que eu utilizo a mesma técnica de aplicação e bordado. Um outro trabalho que eu gosto muito de fazer são os cadernos de receita, os cadernos de multiuso e o que eu digo famoso caderno da gratidão, que eu fico muito feliz porque esse caderno eu já vendi assim, eu até fiz as contas, porque eu acho que a gratidão é um sentimento assim tão pleno, né? E nesse momento assim eu acabo querendo falar um pouquinho da gratidão que eu tenho pela Fundação Casa Leia, por nos receber, por nos dar a oportunidade de estar aqui nesse lugar maravilhoso. Toda vez que eu entro aqui eu agradeço a Dona Leia por nos oportunizar estarmos aqui. Então toda vez que eu entro eu mando um beijo para o coração dela e muita luz, né? Então eu faço caderno da gratidão. E eu fico feliz porque eu já vendi quase 300 cadernos da gratidão. Eu acho que a gratidão ela é importante sempre, né? A gente já tem que acordar agradecendo. E eu agradeço a Deus por ter esse dom do artesanato. E de trabalhar com os paninhos, que eu acho uma coisa mágica. Você pegar assim, olha, uma toalhinha, sem graça, feinha, e transformar ela num trabalho diferenciado. A mesma coisa é o cipó. Você pega assim um cipó, ele fica comum, mas quando você entra com o seu amor, com a sua dedicação, com a sua arte, ele se transforma numa árvore da vida, ele se transforma num filtro dos sonhos. E esse trabalho é mágico. Eu costumo dizer que o artesanato salva a gente, porque ele tem esse lado social, esse lado emocional. Se a gente faz artesanato, a gente não consegue fazer um trabalho desse se a gente não está bem, se a gente não está feliz. Então o artesanato ele faz um bem muito grande para a gente. E ele tem uma questão social porque o artesanato também ele é uma fonte de renda. Por exemplo, os paninhos de prato. Aí tem gente que fala assim, ah, mas você faz paninhos de prato? Eu falo, eu faço. E tudo que eu faço eu vendo. Porque vamos pensar, em Valença, na sede de Valença, a gente tem mais ou menos 60 mil habitantes, por aí. Vamos colocar que dentro de Valença, a gente tem assim 4 mil pessoas que façam pano de prato.
Bom, então eu tenho aí 56 mil pessoas para comprar meus panos de prato. Né? Então é uma fonte de renda e eu ensino para muitas pessoas. Falo, gente, vamos fazer paninhos de prato. Às vezes para jovens, para senhoras. E eu falo, é uma fonte de renda. Né? Então o artesanato ele tem esse lado. E que material que eu uso? Eu uso linha, toalha, uso os materiais reaproveitados, uso também, trabalho com cipó, com barbante, com fio encerado. Ah, e tem também, né, os chaveiros, né, que as pessoas amam o chaveiro do olho grego, que tem esse lado assim, dessa força, né, de paz, de amor, de energias positivas. Então tem essa questão dos chaveirinhos e o Divino Espírito Santo, que eu também adoro trabalhar com o Divino Espírito Santo. E é isso. E tenho também, acabei dando assim, no decorrer do tempo, eu dei um nome para minha arte, que é a Imaginarte. Então, eu costumo dizer que a inspiração vem do estado de espírito. Tem dia que você está bem e você pega uma coisa e você faz em 5 minutos. Mas tem dia que você quer fazer, porque para mim é uma válvula de escape. Eu às vezes sinto que não estou assim muito bem, eu quero pegar um artesanato para distrair a cabeça, mas se o espírito não estiver bem, não adianta. Eu outro dia peguei uma dezena dessa aqui para fazer e eu montei 5 vezes. Acreditem, 5 vezes, porque eu não estava bem comigo para poder passar. Eu montei com coloração de pérolas diferentes, eu montei sequências diferentes. Eu falei assim, opa, então o dia que eu pego e eu sei que não, uma coisa que eu faria em tão pouco tempo, eu vou persistindo, eu sei que eu não estou bem. Então eu dou uma relaxada e pego outra coisa, vou fazer, mas o espírito tem que estar bem, porque senão você não coloca o amor que você tem pela arte, pelo artesanato naquela peça. Você olha e não tá legal, você começa de novo. E inspiração, eu falo assim, eu aprendi tudo sozinha. Eu aprendi a fazer o biscuit sozinha, na época não tinha internet, quando eu aprendi. Eu tenho 1.700 revistas, foi a última vez que eu contei. Não tenho coragem de me desfazer das minhas revistas. Hoje já não uso mais tanto, porque a gente tem a facilidade de apertar um botãozinho e tá ali. Mas assim, às vezes eu entro numa loja e eu vejo essa palavra fé. Aí eu já idealizo aonde eu quero colocar essa fé. Então, a inspiração depende muito, eu falo que depende muito do estado de espírito. Essas peças aqui, eu amei esses pompons, amei, comprei. Então, eu tenho, graças a Deus, Deus me permite que eu tenha uma gama de material muito vasto em casa. Aí eu falei assim, onde eu vou usar? Aí a gente começa a agregar o tecido com a pedraria, com o biscuit. E ali você vai, monta, não gostou? Eu vou montar um escapulário desse de porta. Aí eu coloco, eu gostei, hoje minha alma tá azul, então eu vou colocar um guipira azul. Coloco, gostei. Bom, mas no outro dia, de repente, o azul já não vai me encantar tanto. Então a gente vai muito eu falo que vai muito do estado de espírito. Eu fiz umas mandalas dessas de Nossa Senhora. Eu tenho até uma aqui que eu fiz em branco. Esse dia eu resolvi deixar em branco. Aí da outra vez eu falei assim, não, eu quero pintar o manto de azul. Então eu já dei uma diferença pintando o manto de azul. Então eu falo que isso vem assim, a gente reaproveita tudo, eu não jogo retalhos fora e não tenho coragem de me desfazer dos retalhos. Quando me desfaço é para dar para outra pessoa, mas botar no lixo jamais. Eu não tenho coragem de jogar fora. E assim a gente vai. Hoje a gente está um pouco entristecida, as coisas vêm acontecendo, a gente vem passando por uma pandemia que nos fez. Eu trabalho num local de turismo, ficamos 5 meses fechados, e meu marido trabalha com turismo, a minha renda hoje vem do meu artesanato, então a gente vem passando por situações bem complicadas psicológicas. E eu falo que o meu esteio, primeiramente, é Deus, minha família e o meu dom, porque
porque sem ele eu não sei como que a gente estaria passando por tudo isso não. E vamos seguindo em frente, agradecendo a Deus por cada dia que a gente acorda com saúde e com um dom pra gente tá aproveitando o que ele nos deu. E é isso. Bom, em primeiro lugar, eu vou agradecer, né, a Fundação Casa Leia Pentanha, né, por acolher, por participar, né, desse vídeo, né. E eu, como artesã, a princípio, o que fazia muito era mesmo o ponto de cruz, né. Eu trouxe poucas coisas, porque eu pensei mais na fibra, né, mas eu tenho muitos outros trabalhos com ponto de cruz, bordei muito, né, tudo vindo mesmo, aprendi com a minha mãe. Ela também tem muitas coisas guardadas, né, até hoje eu tenho também. Enquanto a gente bordava o ponto de cruz e outros pontos. Minha mãe fazia muito outros pontos. Eu também faço, mas menos, né. Mas com o aperfeiçoamento da fibra, né, que é um trabalho que a gente não tem muita assim opção de escolher pontos. Se você aprendeu esse ponto que está aqui, no caso, a gente faz outras qualquer peça. Aprendeu esse ponto, aí vai a criatividade, né? Mas mais são estes mesmo, né? E o caso da fibra. A fibra não é assim muito fácil da gente conseguir. Perto temos um brejo, né, que fica na Estrada Valença Barra do Piraí, ali em Santa Terezinha, onde que a gente pega a fibra. Eu pegava muito lá. Agora, eu pego mais em Taboas mesmo, né? Em Taboas, eu estou indo tirar taboa, né? A gente conseguiu lá, que é a mesma taboa, porque a taboa tem diferença, né? Tem lugar que tem a taboa, que ela é muito fina, né? E não é uma taboa boa de trabalhar, né? Dá para fazer, mas não é assim tão mais fácil do que essas, né? E eu tiro lá agora em Taboas. E com esse tempo agora eu tenho ter ficado sem material e muitas vezes sem peças. Hoje mesmo eu trouxe poucas peças teve que fazer ontem, porque ontem deu pra gente escolher, não é que elas estão todas secas. E já tem 15 dias que a gente está cuidando para ela secar, né? Ainda toma um solzinho hoje, amanhã, para ela ficar boa para trabalhar. Porque tá boa, a gente tem que trabalhar com ela estando assim macia. E quando tá muito sol, ela fica seca, muito seca. A gente não consegue trabalhar, né? Eu ia trazer algumas peças verdes para mostrar como desde o princípio, mas aí também eu esqueci de tirar antes, né? Aí não deu. Essa aqui, ela já está seca, está macia por causa do tempo. Porque se tivesse um pouquinho mais quente, ela já estava dura e não dava para trabalhar. Quando você vai começar a trabalhar com a fibra, você 1 hora antes, mais ou menos, você tem que molhar para ela poder ficar no ponto de trabalhar. E todas essas peças são confeccionadas com forma, né? Eu até, quando eu aprendi a fazer, eles me falavam que eu ficava juntando sucata para casa. Mas eu passava na rua, se eu via uma caixa de papelão, assim, que seria assim, mais durinha, aí eu levava. Então, até hoje, muitas coisas que eu vejo que dá para fazer, para servir de forma, porque tudo é a base de forma, né? Aí a gente, como diz, leva para casa. Hoje eu tenho muitas formas, perdi muitas também, porque eu ensinava muito, sabe? Eu ensinei muita gente. E a gente empresta, né, aquela coisa toda, mas eu ainda tenho muitas, né? Mas é uma coisa que hoje, no momento, está no auge. É muita procura, muita procura. Esta cesta, por exemplo, eu vendo muito para fazer em cesta de café, né? Essas coisas assim, né? Bolsas é uma coisa que tem muita procura também. Até que agora, no momento, é mais cachepô, entendeu? Cestas. Então, tipo assim, tudo que faz, vende, né? Eu até já ensinei mais pessoas, né? Pra gente aumentar, porque a gente vende para um senhor aí do Rio, de 15 em 15 dias mais ou menos, ou de mês em mês ele vem. E se tiver 200 peças, ele leva, né? Mas a gente não está conseguindo fazer essa quantidade
devido à temperatura, né, que está muito frio, chuvoso, e fica com dificuldade para secar, porque eu trabalho também com a reciclagem, que é a garrafa PET, né? A gente monta para poder fazer o puff de garrafa PET, né? A gente vê o puff, ninguém imagina que ali dentro está as garrafas. Igual o pneu também. O pneu a gente reveste ele todo com fibra. A pessoa às vezes sabe que é um pneu porque tem todo, né? Mas ele fica todo coberto, entendeu? Com a própria fibra. E tem muitas outras coisas que a gente pode usar como reciclagem com a Taboa, né? Eu faço muita coisa. Tem poucas coisas. Mas a gente vai criando também. Agora estou tentando fazer o macramê para ver se eu consigo fazer bolsa no macramê, né? Com a própria fibra, né? E tenho trabalho também com a bananeira, que eu aprendi com a bananeira, eu sei tirar fibra e tudo, mas eu me apeguei mesmo mais na Taboa, entendeu? Apesar das dificuldades que tem de ir pro brejo, aquela coisa toda, né? Tem lugar que tem muita água, né? A gente tem que ir toda encapotada, toda de bota, né? Agasalhada e tudo, mas é bom. Hoje os meus filhos falam: mãe, para com isso, agora a senhora já aposentou, para que a senhora vai pro brejo? Porque eu tenho as pessoas que trabalham comigo, e se eu parar, elas vão parar, e eu tenho medo delas voltarem, né, assim, ficar sem fazer, porque se eu não for tirar, elas não vão, entendeu? Porque a gente vai pro brejo tirar Taboa porque a gente é teimosa mesmo, porque não é fácil com essa friagem, carregar feixe de Taboa, entendeu? Mas aí eu fiz um pneu. E a minha tia de Volta Redonda, que é costureira, ligou para mim e falou assim: Ângela, a gente estava conversando aqui, como que você pode fazer isso? Olha o peso. Falei: tia, trabalhar com Taboa é como a senhora está sentada na máquina de costura. Para mim, é a facilidade que eu tenho. Aí ela falou: meu Deus, né? Mas agora, hoje, meus filhos, por exemplo, eles trabalharam muito comigo com a Taboa, muito. Quando eu comecei a fazer, todos eles sabem fazer até melhor do que eu, né? Também trabalho com outros artesanatos, faz chinelos, faz qualquer artesanato. E a Aline já mais para bordado, né? E borda muito essas toalhinhas, né? Para recém-nascido, para bebê, faz conjuntinho de babador com a toalhinha, babador, né? Ela borda e eu monto. Entendeu? Então tem bastante coisas que a gente faz, mas a gente não expõe tudo não, porque também não dá conta, né? Se a gente for mesmo, Taboa é uma coisa que você não dá conta, entendeu? É muito trabalho, graças a Deus. Bem, pessoal, nós estamos aqui num bate-papo muito interessante, né? Mas nós vamos ter que terminar. Então eu queria agradecer muito a vocês, novamente, essa disponibilidade, dar os parabéns pelo trabalho, pelo cuidado com que cada um de vocês lida com a arte, porque você sente que é uma coisa meio de dentro para fora, e a arte é isso, né? Comprar qualquer uma das coisas que vocês fazem tem um outro sabor, que vocês põem realmente o que vocês estão pensando, né? O que vocês estão sentindo, isso tudo que vocês falaram aqui. Então, eu quero dar os parabéns a vocês, falar que vocês estão de parabéns, mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo como que você consegue, né, fazer uma transformação. Uma transformação disso aqui no objeto, né? A transformação social, que vocês já falaram aí, né? Que vocês ganham dinheiro com isso, outras pessoas poderão ganhar, e sobretudo a transformação íntima que cada uma faz, na medida que todos os dias vocês se dedicam a isso e vão, né, trabalhando a vida de vocês de uma forma mais leve, mesmo que haja problemas, mesmo que haja dificuldades, mas isso aí é um alimento, eu acho, para cada um. Então fica aqui para nós essa lição que vocês deram aqui hoje, de que tudo pode ser transformado, e tudo é amor, tudo é dedicação, e tudo é esse zelo, esse cuidado, porque fazer cada coisinha que vocês fazem exige um cuidado, né? Manual ali,
como você falou, às vezes põe uma cor, não dá certo, e a mesma coisa que a Silma falou, então acho que isso é importante. Então, muito obrigada a vocês, a Fundação Cultural Filantrópica Detran agradece. Eu acho que quem está nos ouvindo aí vai agradecer também, óbvio, né? E agora eu vou deixar para que vocês encerrem essa nossa conversa de hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer à Fundação Casaleia e agradecer a Deus por esse dom, né, essa oportunidade. Agradecer mais uma vez a Dona Leia também, que mora no meu coração por esse espaço. E façam artesanato, gente. O artesanato salva vidas. Ele não é só uma fonte de renda, não. Eu vou contar rapidinho. Uma vez eu fui entregar um filtro dos sonhos que tinha me encomendado e a minha irmã me levou para fazer essa entrega. E quando eu entreguei o filtro dos sonhos para a moça, ela abriu um sorriso, sabe? Aí a minha irmã virou para mim e falou: nossa, Silma, como ela ficou feliz. Aí eu falei assim: mas o artesanato é isso. Quando a gente presenteia alguém, quando a gente vende, as pessoas pegam assim, olha, aí fica aquela felicidade, né? E isso traz um bem muito grande para a gente, porque a gente realmente só faz o artesanato quando a gente está bem. O artesanato, ele é amor, ele é dedicação. A gente demanda ali tempo, demanda preparação, e isso traz um bem muito grande para a gente. O artesanato é coisa de Deus. Não tem jeito. E mais uma vez agradecer essa oportunidade e façam artesanato, gente. Um beijo no coração de todos. Obrigada. Mais uma vez, então, quero agradecer a Casa Leia Montanha, né, pela oportunidade de estarmos aqui, né, e falar para as pessoas para fazer o artesanato. É muito bom. Não é só uma fonte de renda, mas enquanto você está ali preparando material, é trabalho? É. Principalmente a fibra dá muito trabalho. Mas a gente está ali, faz uma coisa, a gente vai para um brejo, quando a gente vê um pé de taboa muito bonito, a gente fica entusiasmada ali e vai cortando, né? E às vezes, tá na hora de ir embora. Mas ali tem mais uma moita boa. A gente fala assim, vamos tirar de uma vez, né? Isso aí tudo, tipo assim, ajuda muito, como dizer, um bem-estar. É trabalhoso, mas é muito bom. E eu agradeço a todos, né, pela oportunidade de estarmos aqui, a vocês, porque eu achei que eu ia ter muita dificuldade, mas graças a Deus, né, tudo foi muito bom. Continue, gente. Quem já faz, continua. E também tenho muito prazer em ensinar, passar o que eu faço. Para as outras pessoas. Já ensinei muito e aparecendo mais pessoas eu estou para ensinar, para poder passar o que eu faço. Então, eu também gostaria de agradecer muito à Fundação Casaleia, a Dona Dilma, por essa oportunidade de a gente poder estar mostrando o nosso trabalho e dizer que não é só a fonte de renda, é o bem-estar, é poder ensinar um pouquinho que a gente sabe, é uma visão para o futuro. Para alguns vai vir como a fonte de renda, um complemento, mas para outros vai ser o emocional que está sendo tratado, o emocional que está sendo trabalhado. Eu já, a convite da Rita Januzzi, já ajudei numa parceria com os idosos lá na Casa do Idoso, e em conservatório lá no Hotel Rochedo eu também faço algumas aulas com os hóspedes, e você vê assim, não são pessoas que precisam financeiramente, mas gostam de estar ali, e elas dali fazem e cedem fazem doação para algumas instituições no Rio. E infelizmente a gente agora está com tudo muito parado por conta da pandemia, mas se Deus quiser isso tudo vai acabar e a gente vai retornar a nossa vida, pelo menos tentar voltar a nossa vidinha de antes. E é isso, muito obrigada a todos, e se precisar a gente está aqui. Um abraço para vocês. Quando a cidade amanhã na Serra
serração se desenha seu lindo vulto de sol. Vai, faça a vida valer, vale os pardais no jardim, vale que a fábrica acorde seu lindo vulto de sol. Vai, faça a vida valer, larga a voz na cidade, vai viver de verdade sua canção de Valença, num violão de esperança, a cor da praça parada, canto poreto calado, quando amanhã faz Valença, vai, sua voz é presença. Quando a cidade é manhã, na serração se desenha